Senhoras e senhores, boa noite para todos. Que Jesus possa nos abençoar, que possamos ter uma noite pródiga de bênçãos, de aprendizado, aonde a espiritualidade possa encontrar em nossos corações aquela terra para ser semeada e que esses frutos possam trazer para todos nós as bênçãos que despertem as nossas virtudes. Então, para todos nós é um motivo de muita alegria estar aqui, mas também que possamos ser atendidos nas nossas necessidades físicas, psicológicas, espirituais. E como sempre gostamos de iniciar a nossa fala, que a fraternidade, como expressão do amor, possa alimentar as nossas almas. Esse é um ponto transcendente que o Evangelho propõe para todos nós. Então, sede todos bem-vindos e que a paz reine nas nossas atividades, não é mesmo? Bom, gente, nós iniciamos a nossa atividade dando as boas-vindas, dizendo para aqueles que estão vindo a primeira vez que possam se sentir acolhidos dentro da dinâmica singela da nossa casa. Nós trabalhamos com o Livro dos Espíritos, que é a obra básica da doutrina espírita. Portanto, é um trabalho que nós vamos lendo as perguntas, trabalhando os comentários, de uma forma que possa atender a todos. Portanto, que todos possamos nos sentir à vontade para perguntar, participar, enfim, para construirmos o pensamento juntos. Nós também gostaríamos de iniciar a nossa fala abraçando aos nossos irmãos da rede Amigo Espírita, lembrando que na última semana nós tivemos com muita alegria a presença do José Aparecido, que veio lá de São Paulo e participou da reunião aqui conosco, ele que é o fundador e aquele responsável por esse trabalho da rede Amigo Espírita, portal esse que já atingiu o número de 26 mil pessoas cadastradas, acessando palestras de áudio, de vídeo, artigos, um trabalho fenomenal. E que, diga-se de passagem, ano passado, como o Zé veio aqui nos contar, a Rede Amigo Espírita atingiu um número de 1.800.000 acessos num ano. E a Rede Amigo Espírita abriu a possibilidade da FEAC, esta nossa reunião, está sendo transmitida através do site e que esse site replica para algumas outras instituições que também replicam estes sinais. Especialmente a Rádio Fraternidade de Uberlândia, uma rádio web, que também tem um alcance extraordinário no contexto planetário. Brasileiros que acessam a Rádio Fraternidade do mundo inteiro. E a reunião da FEAC faz parte da grade de programação. E também agora iniciamos uma grande parceria com a rádio web, a Rádio Nova Fraternidade de Maceió, e que daqui a alguns meses vai iniciar um trabalho como rádio FM também da capital de Maceió. Então vai haver a transmissão da reunião de sexta-feira para a rádio FM e a rádio web. Então, para vocês verem como que o nosso trabalho, a participação de vocês, de todos nós, é extremamente importante para que a mensagem do Evangelho atinja outros corações também. Sem delongas, vamos iniciar? Portanto, um abraço para todos. E o pessoal também que está na sala falando do Espiritismo, que possa enviar as perguntas e as ponderações do mesmo jeito que todos vocês estão convidados a participar. Com apenas aquela condição. Lembra qual é, dona Nilza? Que é proibido... Pergunta difícil. Pergunta difícil não pode, não.
Só uma brincadeira. Vamos lá. Estamos trabalhando com o livro segundo, ou segunda parte do Livro dos Espíritos, capítulo 6º, intitulado Vida Espiritual. Para mim aqui, fazendo favor, eu esqueci dele e eu não posso esquecer. E nós estamos trabalhando no tópico Percepções, Sensações e Sofrimento dos Espíritos. Obrigado. Na última semana, nós trabalhamos a questão 237. E o objetivo nosso hoje é trabalhar a questão 237 e a questão 238. Então vamos iniciar. Kardec formula assim aos espíritos: uma vez no mundo dos espíritos, a alma tem ainda as percepções que tinha na Terra? Uma vez no mundo dos espíritos, a alma, não é, ainda vai conservar as percepções que ela tinha quando encarnada? Resposta: sim. E outras que não possuía. Porque seu corpo era como um véu que as obscurecia. A inteligência é um atributo do espírito, mas que se manifesta mais livremente quando não tem obstáculos a vencer. Pergunta 238. As percepções e os conhecimentos dos espíritos são ilimitados? A percepção e os conhecimentos dos espíritos são ilimitados? Numa palavra, eles sabem tudo? Resposta: quanto mais se aproxima da perfeição, tanto mais sabem. Se são espíritos superiores, sabem muito. Os espíritos inferiores são mais ou menos ignorantes acerca de todas as coisas. Então vamos lá. Na semana passada, na questão 237, nós debatemos com muita paciência, com muito carinho, muita cautela, sobre essa questão das percepções. Está lembrado, Gislene? Você estava aí. Inclusive nós trouxemos um texto do Gabriel Delane, do livro Evolução Anímica, não é? Lemos o texto, discutimos ele, na qual o grande expoente do espiritismo, lá dos primeiros tempos, nos apresenta uma teoria muito interessante, diferenciando a sensação da percepção, né? E nós trabalhamos essa questão porque a sensação e a percepção do espírito, para que a gente compreenda, vale a gente refletir sobre as nossas questões de agora, quanto encarnados, porque desencarnados, essas questões vão ter uma dinâmica parecida, embora com amplitude. Então a sensação, tá lembrado, Gislane, o que nós falamos? Quer repetir? Não, só a ideia. Bom, do jeito que você percebeu. O que eu entendi foi a percepção, o sentimento, né? Não, a percepção não. A sensação. A sensação é o que você sente ali, você pode não totalmente tocar, mas é mais próximo de você, é a coisa que você mais consegue plasmar, né? Assim, perceber. Sentir, é isso? Sentir. Que você quer falar? A percepção, ela é mais sutil. Ela vem naquele toque, assim, que você consegue... como que eu posso falar? Você sentiu e ainda absorveu. Tá. A ideia é essa, você chegou lá. Pode falar. Pode, por favor. Fala. Eu não estava aqui na semana passada, infelizmente, mas vê se é isso, né?
que a sensação é o que você sente e a percepção é o que você entende daquilo. Que precisa a sensação você não precisa conhecer, você só sente. A percepção não. Você pensa sobre aquilo, você reflete, aí você entende. É mais ou menos isso ou não? Vocês duas trabalharam juntas. É isso mesmo. A sensação, você pode ter uma sensação e ela não ser inteligível. Ela pode ser registrada apenas pelo seu físico e ficar arquivada em nível inconsciente. A diferença entre uma e outra, se eu posso dizer assim, o que separa é muito tênue. Em determinados instantes você não vai conseguir identificar se é sensação ou se é percepção, porque é muito próximo. Mas uma ideia geral para nós é que a sensação, ela não aciona o seu nível de intelectualidade, o seu nível de racionalidade. A percepção, sim, ela já vai acionar o seu campo íntimo para você depreender aquilo. Aí você já passa a lidar com ela em nível consciente. Deu aí? Você vai ter que correr, Marco. Vai, tá. A sensação é uma parte que foi externa. E a percepção a gente deixa guardado no subconsciente? Vamos dizer o seguinte, que a sensação não necessariamente ela tem que ficar registrada. Mas a percepção acaba que ela sim, ela vai ficar registrada porque ela vai acionar o nível da sua compreensão. Deu aí? Então, quando nós falamos dos sensórios, quais são os sensórios do nosso corpo físico? Não é o tato, o olfato, o paladar, a audição e a visão? Não é isso? Então, se a partir do momento em que você, vamos falar em nível de olfato, você passa por aqui um cheiro, né, Glaucio? Se esse cheiro chega num ponto de acionar a sua inteligência para você decodificar e entender que cheiro é esse, você está trabalhando num nível de percepção. Agora, o cheiro passa por aqui. Você pode registrá-lo sem que ele acione o seu campo cognitivo. Deu aí? Exatamente. Então é uma sensação que efetivamente ela não tem importância, se eu posso assim dizer, para a sua inteligência. Deu aí? Então aí isso replica nos outros 4 sensórios. Não é? Por isso que muitas vezes a gente vê e não vê. Não tem uma história assim? Jesus disse assim, bem-aventurado quem tem olhos de ver. Já aconteceu de você estar olhando para uma cena, aí a pessoa fala, você está vendo? Eu disse, o quê? Não é? Em nível de estrutura óptica, estão os dois observando a mesma cena. Mas não necessariamente isso está acionando o seu nível de percepção. Pode estar trabalhando no nível de sensação como ela lembrou. Deu aí? Ficou claro? Isso é só uma ideia rápida. Então, por que nós estamos falando isso? Porque para os espíritos, ou seja, quando desencarnados, para que o espírito registre o que esteja acontecendo com ele no plano espiritual, ele também vai estar lidando com os seus sensórios. Só que aqui o sensório nosso está vinculado ao corpo físico. Para o espírito, ele vai registrar com o seu corpo espiritual. Deu aí? Ficou claro? Está confuso? Conseguiu ter a sensação ou a percepção, Gabriel? Beleza, aí. Essa turma nova tem que ficar esperta com isso, senão eles deixam a gente para trás. Mas é isso mesmo, ele pegou lá. Ficou inteligível, gente? É muito simples. Porque aqui nós vamos dizer o seguinte. Os espíritos no mundo espiritual, portanto, vão ter ampliado as percepções. Por quê? O nosso corpo físico, ele representa, vou usar um simbolismo que ajuda bastante. Quando reencarnados, é como dá uma ideia de um espírito que está usando
um equipamento de mergulho, por exemplo, um escafandro. Sua época? É, né, Marco? É mais antigo, né? Um escafandro para andar no fundo do mar. Ele vai ter a sua ação vai estar extremamente inibida. Não é assim? Em nível de visão, ele vai ter dificultado essa visão face à textura da própria água. Entendeu aí? Para se locomover, o escafandro, aquela bota que tinha 3 kg de peso, né? Para quê? Para que ele pudesse ficar vinculado lá ao fundo do mar. Isso é só uma ideia, viu, gente? Porque nem utiliza mais, né? Fabrício é mergulhador, não deve usar isso mais não, né, Fabrício? Ah, então tá bom. Então o que acontece? Para a gente pensar, quando o espírito reencarna, o corpo de carne tem um peso energético, vibratório, que dificulta muito as percepções. Então, por exemplo, aqui agora, se não tiver presente médiuns clarividentes, ninguém aqui vai perceber o mundo espiritual de uma forma clara. Pode até ter uma sensação, mas efetivamente não vai ter a percepção. Captou, dona Eustáquio? Agora, já o médium, que tem uma ostensividade mediúnica, ele pode ter a sensação e ela se tornar uma percepção muito clara. Ele vê os espíritos. Ele pode registrar uma onda magnética, vibratória. Okay? Ele pode, inclusive, entrar em relação com o psiquismo de uma entidade aqui presente. Deu aí, dona? Então, quando no mundo espiritual, os espíritos então vão ganhar essa percepção, que nós aqui perdemos, por uma questão lógica, de bem-estar, de auxílio. É a misericórdia da providência divina que nos coloca nessa condição de mergulhar na carne e nos desvincular de uma forma ostensiva do plano espiritual, para que nós possamos estar focados na objetividade da vida na Terra e ir qualificando gradativamente os nossos sensórios, que na realidade estão sendo preparados para ganharem amplitude depois. Que, diga-se de passagem, pode ser até agora. Como é que é seu nome mesmo? Ficou claro, Rose? Ficou claro, gente? Isso é importante a gente trabalhar. Bom, agora vem dizer aqui para nós que a inteligência é um atributo do espírito, mas que se manifesta mais livremente quando não tem obstáculos a vencer. Então aqui, agora, nós vamos estar falando também da inteligência. Porque obliterado as percepções, por consequência, até a desenvoltura intelectiva também perde em muito. Marco Aurélio, muitas vezes, nos nossos desafios da vida, nós temos uma oportunidade de resolver muitas questões no plano espiritual. Porque aqui, quanto encarnados, esta dificuldade de percepção e de desenvolvimento de raciocínio, ela se torna quase que intransponível vencermos esses obstáculos. Porque o cérebro, ele não consegue acompanhar a dinâmica do psiquismo quando liberto. Nós temos o corpo mental. O nosso cérebro, ele não consegue acompanhar. E por isso é que quando vivemos experiências na emancipação da alma, quando dormimos, por exemplo, quando retornamos, o cérebro não consegue registrar mais do que 5% das nossas experiências. E mesmo assim, registrando,
nós não conseguimos decodificar a maioria das experiências. Por isso é que algumas pessoas que têm facilidade de relembrar os sonhos, quando relembram parcialmente. E geralmente recordam com uma certa desenvoltura no momento do despertar. Porque à medida em que o tempo vai passando, ou seja, o espírito vai retomando as suas atividades, a sua vinculação com o próprio corpo físico, automaticamente o cérebro, que não vai dar conta de registrar tamanha intensidade vibratória, aí aquilo que não foi registrado conscientemente entra ou vai ficar arquivado no plano da inconsciência do indivíduo, que pode até se despertar depois pelas expressões da intuição. Não sei se ficou claro. Esse assunto agora começa a ficar interessante. Quem quer perguntar? Só um pouquinho. O que você não entendeu? Porque agora eu não sei o que é o final, o que é o meio, o que é o início. Você falou no finalzinho. Mas o que eu falei? Você falou da intuição aí de novo, no final, e eu não entendi. Ah, então vou chamar o espírito de volta. Brinquei com ela. Vamos pensar o seguinte. Existem experiências que são arquivadas no nosso subconsciente, vou chamar assim para ficar mais simples, que elas estão guardadinhas. E em determinado momento da vida, a circunstância muitas vezes favorece alguns acontecimentos que nos auxilia no desabrochar de uma experiência que está escondida, que está guardada. É como se, olha, chegou a hora, abre o baú. É assim que a nossa inteligência, o nosso psiquismo reage diante dos fatos que nos visitam. Costuma ser um processo quase que reativo. É um processo quase que instintivo. Se existe a instintividade física, biológica, que se manifesta pela proteção, pela alimentação, pela reprodução e etc, 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 o espírito tem na sua intimidade instintos que são valiosíssimos, que nos auxiliem muito para resolver determinadas questões. Ou seja, aquele mecanismo que antes funcionava, instinto, para você se proteger diante de um perigo, esse instinto, à medida em que o espírito vai evoluindo, esse instinto deixa de ser um instinto primário e passa a ser um instinto um pouco mais inteligente, se eu posso assim dizer. Então, de repente, a vida aperta, te pega no cantinho ali e você tem que arrumar uma forma de sair. Instintivamente, dentro desse campo, que tem a ver com a maturidade do espírito, com a bagagem que ele traz, ele muitas vezes, por pressão, ele é capaz de pensar no inconsciente uma experiência que ele teve em determinado circuito da vida, e aquela experiência é suficiente para ele achar a solução num lapso de tempo. Ficou claro, Glaucio? O assunto não é fácil, não. Você quer falar, Glaucio? Então, por favor. Marco Aurélio ele tem que ter olhos de águia, 180 graus, para acompanhar a desenvoltura do povo e correr com o microfone. Vamos lá. Eu, encarnada, eu tenho, tampona a minha inteligência. Eu, no plano físico, assim, quando eu vou dormir, eu abro esse leque maior. Correto? Sim. Eu posso desenvolver mais de acordo com a minha elevação, meu intelecto, que eu já tenho desenvolvido. E a sua necessidade. Aí, muitas das vezes, eu estou aqui, volto para, acordada e tal, eu sei que eu tenho capacidade de desenvolver determinada coisa, eu tenho essa percepção. E eu sou bloqueada. Eu sinto isso, sabe? Eu tenho assim, eu dava conta, mas, nossa, mas eu não estou conseguindo. E isso é porque eu tenho essa percepção, já que eu tenho esse leque maior. Seria... Pode continuar, estou te interrompendo. É porque eu tenho sempre essa sensação.
que eu poderia dar mais ou fazer em termos de raciocínio, quando eu estou lendo alguma coisa, eu poderia me dispor mais na percepção daquilo mesmo, de conteúdo, e, no entanto, às vezes eu não dou conta, mas eu falo, mas eu poderia, e sinto esse, sabe? Seria isso. Eu não sei se eu vou conseguir atender a todos, eu não posso ter essa pretensão, mas eu vou dar um exemplo. Já aconteceu com vocês, eu tenho que trabalhar com a realidade de vocês, ok? Eu não posso ser a minha realidade, para que fique inteligível. Já aconteceu com vocês de estar vivendo um problema em que, como a Gislene falou, de repente você se depara no limite e alguma coisa está dizendo assim, poxa, eu acho que eu dou conta de resolver, mas eu não estou conseguindo resolver, o negócio está assim, não desenvolve o raciocínio e etc. Aí de repente, quer saber, eu estou cansado, eu vou dormir. Aí de repente, dorme. Já aconteceu com você, né? Gostei, rapaz. E ele é novo. Antigamente, a calça jeans era calça Lee. Um dia eu te conto essa história. Aí o que acontece? Eu gostei. Com todo mundo que usa calça jeans já aconteceu isso. Aí de repente, dorme. Aí acorda ou na madrugada, no dia seguinte, aí volta pro problema. Gente, o negócio está aqui, eu não vi. Não é? Aí vem o materialista e fala assim, não, porque eu dormi, eu estava com a mente cansada, que pode acontecer também. Não estou fechando. Mas você dormiu com aquele drama. Você dormiu insatisfeito com aquela questão. Ir para o plano espiritual, você pode, nesse instante, viver aqui duas situações. Pode ser mais. Mas o que nos importa aqui, eu vou abrir para duas situações. Você ir para o plano espiritual, ganhar desenvoltura, porque você se desprende do corpo, emancipação, no mundo, embora ainda vinculado ao corpo, mas no mundo espiritual, a sua inteligência se dinamiza, a sua percepção se amplia, e de repente, o que o cérebro aqui não estava conseguindo acompanhar, ou a inteligência desenvolver, vai para o plano espiritual. O que você vai fazer no plano espiritual? Se você vai dormir com aquilo na cabeça, com aquela imagem viva que você sustentou durante tanto tempo, você vai deixar o corpo e vai viver aquela realidade. Você não vai desfocar. Você vai para aquela questão. Por isso é que quando a questão não é boa, positiva, qual que é a dica que nós recebemos na hora de dormir? Prepara, né, Glaucio? Faz uma leitura, uma prece, sai daquela sintonia, muda o assunto, para você tentar pelo menos minimizar. Porque dependendo da tônica que foi esse processo, mesmo com toda a busca você acaba vivendo alguns aspectos. O processo obsessivo se dá assim. O que é obsessão? É aquela ideia que fica circulando. Seja a auto-obsessão, que você alimenta, retroalimenta. Né? Kardec ele vai conceituar a obsessão no Livro dos Médiuns como aquela ideia contumaz, né? Que fica repetindo. Então, quando a obsessão vem de fora para dentro, ou seja, de uma mente de um terceiro que quer trazer dificuldades para o hospedeiro aqui, ele fica insistindo com aquela ideia. Ele fica insistindo. Aí você abre a tomada, estabelece a sintonia, porque a afinidade vai se dando, porque quanto mais você vai ficando junto, quanto mais você vai estabelecendo troca, você cria afinidade. Deu? Aí, no plano espiritual, o indivíduo vai viver exatamente aquele contexto que ele alimentou aqui, junto com os seus comparsas. Deu aí? Então, Gislene,
o se desvincular, o se emancipar, nós resolvemos muitas questões. Muitas questões. Agora, eu falei de duas possibilidades. A segunda possibilidade é você, no plano espiritual, ser orientada com relação àquele assunto. Que também é uma possibilidade. Não existem os benfeitores espirituais? Aqueles que nos tutelam, que estão conosco o tempo todo? No momento em que nós emancipamos, com eles que nós podemos estabelecer uma relação muito direta. Aí, dependendo da sua humildade, da sua necessidade, da sua simplicidade, da sua busca, eles podem encontrar um coração para ser fertilizado. É o que acontece de uma forma muito intensa quando, gente, me desculpe, quando nos relacionamos, por exemplo, com essas almas bondosas, em lances aflitivos de nossa vida, aonde vamos receber conselhos, aonde temos, em determinados momentos, um envolvimento espiritual que mexe com as nossas emoções, que costuma, de repente, você levantar, ou se despertar numa outra condição espiritual, diferente daquela que você estava no dia anterior, aonde as mágoas, as lágrimas lavam, né, Glaucia? A alma se purifica, costuma por um simples contato com a mãe, que se preocupa muito com o filho. E por isso é que eu pergunto muito sobre ele. Costuma ser um pai, costuma ser um filho, aquele vovô que se foi, e que nós não temos, muitas vezes, a visão acurada para identificar. Porque com o passar do tempo, o texto vem falar sobre, na questão 238, o Arnaldo brincou lá na sala que ele apostava que eu ia ficar na 237, que não ia para 238. Hoje eu vou desagradar o Arnaldo. Porque a gente fala que vai fazer duas e só fica em uma, né? Porque eu brinco com eles lá também. A questão 238 vai dizer o seguinte: quanto mais se aproximam da perfeição, tanto mais sabem os espíritos. Porque uma alma mais atrasada, no seu sentido de mais vinculada às questões do mundo, mais materializada, mais voltada para as vibrações complexas da sensualidade, dos prazeres efêmeros, das coisas que obstam mesmo, que trazem para o espírito uma alimentação inadequada. As coisas mundanas. Se, por exemplo, você foca a sua vida para as questões materiais, por exemplo, de ordem financeira, tudo seu é finança, 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 finança. Você costuma fechar um circuito e isso você passa a se alimentar de vibrações de energia e vai estabelecendo sintonias que não são desejáveis para o seu progresso. E isso vai definindo para você um peso específico. A turma fica preocupada em ficar sarado, emagrecer, perder uns quilinhos, né? Não tem isso, dona Nilza, aí no mundo? E tá certo, mas tem que cuidar. Porque a obesidade é um negócio complicado, né? Ainda mais uma idade igual a nossa, assim, que vai caminhando, tem que cuidar. Existe, aí eu vou brincar com vocês, existe obesidade perispiritual. Obesidade no seu sentido de que o nosso corpo espiritual, ele é energético. Entendeu, Efigênia? Ele é energético. Então, como nosso espírito também tem a sua alimentação, de acordo com a alimentação espiritual que você escolhe, você pode criar um corpo, uma estrutura para que você se locomova no mundo espiritual, igual o escafandro que nós usamos como exemplo aqui do indivíduo que vai para o fundo do mar. Como você pode, no mundo espiritual, por um peso específico, estabelecer desvinculação com o que não tem mais a ver com o seu crescimento. Por isso que quando vai se falar de coisas mundanas, observe qual que é o critério que adotamos. Nós generalizamos. Por que generalizamos?
Porque não se particulariza. Porque cada um sabe efetivamente o que é bom e o que não é proveitoso. E o que é proveitoso para a Gláucia pode não ser para mim. O que é para mim pode não ser para a Gláucia. Captaram? Agora, o que para mim pode não ser bom, e para ela é bom, vou pegar exemplo meu e dela aqui. Para ela é bom, para mim não é bom. Independente do assunto. Se para ela é bom, para ela pode ser libertação. Se para mim não é bom, pode significar prisão. Não sei se deu lá. Porque o bom, o belo, o divino, ele tem a ver com a bagagem do Espírito, com a maturidade do Espírito. Então, por isso é que os Espíritos nos visitam de uma forma assim, eu vou brincar dizendo, eles nos visitam meio en passant. Nem sempre os benfeitores espirituais querem ser registrados, as suas presenças. Por isso é que a gente não tem essa clareza de entendimento, ou melhor, de percepções do mundo espiritual, porque podia atrapalhar. Imagine se aqui agora, cada um aqui tivesse uma informação, ou melhor, não nem informação materializasse aqui à frente agora um espírito profundamente vinculado ao seu. Qual seria a sua reação? Imagine no momento em que você tem que definir uma coisa. Você tem que tomar uma decisão. Aí de repente aparece um espírito e fala assim, não assina não. Aí vem um outro e fala assim, assina sim. Imaginou? Você já assistiu o desenho tem ainda? Do Pateta? Tem um Patetinha bonzinho e o Patetinha malzinho, né? Falando no ouvido de cá e no ouvido de lá. Tem? O que eu desenho? Eu estou preocupado com o desenho. Porque os patetinhas, santinhos, capetinhas, que tem para todo lado. E costuma... E o problema é que costuma a gente vê-los. Casalberto, vê os espíritos? Vê os espíritos que estão do seu lado. Não, eu não estou falando de entidade espiritual, não. Eu estou falando daquele que caminha com você de mão dada, encarnado, porque costuma eles representarem a voz do mundo espiritual. Como é que é isso? É fácil, meu querido. Influenciam os espíritos em nossas vidas? Questão 4, 5, 9 do Livro dos Espíritos. Influenciam os espíritos em nossas vidas? Sabe qual foi a resposta que a espiritualidade deu? Mais do que imagina, o carro de música passa aí toda hora. De ordinário que são eles, né? Que atrapalha a reunião ou que felicita a reunião? Carro de música aí do... Como é que chama? Isso é música mesmo? Não. Esse barulho aí, eles passam aqui, isso eu já contei para vocês, né? O moço para aqui, exatamente na porta da FIAC, desce ali uma legião de entidades espirituais para estudar o Livro dos Espíritos com a gente. Aí ele vai embora até sem graça, até abaixa o som quando chega na esquina. Deu aí? Costuma ser os encarnados. Vamos voltar. Por quê? Nós não podemos, na atual conjuntura evolutiva, ter tanto acesso ao mundo espiritual. Porque, por certo, iria criar na nossa intimidade fascínio, idolatria. Dentro de nós poderia trazer traumas, dificuldades, vaidades. Olha, imagine, de uma certa forma ia ser até bom para os médiuns, não é? Ia ser bom para os médiuns, para os sacerdotes, para os guias, não é? Aí parar de procurar eles, mas ia passar a procurar os espíritos. Aí não ia ligar para os médios para saber se casa ou compra bicicleta, não. Ia lá direto nos espíritos, e aí o que eu faço? Separo dela, não separo? Para pedir a Mega Sena ia ser uma festa. Só um pouquinho, gente, que eu precisando de atender o Arnaldo. Sensação faz parte da nossa particularidade, do eu, espírito encarnado. E a percepção faz parte do eu, individualidade, espírito. Eu entendi sua pergunta, Arnaldo.
Mas vamos tratar, não vamos entrar na questão de essência espiritual não, porque senão complica até para o entendimento geral. Vamos pensar o seguinte, que a percepção, ela tem a ver com o desenvolvimento da nossa inteligência. E, acima de tudo, a necessidade de compreendê-la. Você tem que ter uma certa maturidade para ter uma percepção clara dos acontecimentos. Se você não tem, isso costuma passar apenas com uma sensação. Eu vou dizer que o Evangelho, para grande parte da humanidade, ele está sendo trabalhado num nível, assim, guardando as proporções, num nível de muito mais sensação e emotividade do que de racionalidade intuitiva. O Evangelho, para a grande maioria da humanidade, representa um porto seguro que nos acolhe, que nos dá remédio, que nos dá carinho, que dá algumas orientações, para que a gente ande um pouquinho, aí depois a gente volta, pedindo ajuda, pedindo Jesus para segurar a onda. O Evangelho está assim ainda para nós. Para os espíritos superiores, o Evangelho é o trabalho, porque são eles que operam em nome do Evangelho. Eles não têm tempo para reclamar. Os espíritos superiores não estão presos nas reclamações, ou melhor, na indiferença. Os espíritos superiores não estão assim, meu Deus, que calamidade, o que está acontecendo aí fora? Os espíritos superiores estão atuando em nome do Evangelho. Não sei se me fiz claro. Para a gente pensar. E agora, só para atender a Marcele também de Barroso, o Arnaldo é de Santa Rita de Sapucaí. Mas de Barroso, Minas Gerais, a Marcele está dizendo assim, como fazer com as sensações que sentimos dentro de nós mesmos quando somos traídos? Ô, querida Marcele, obrigado pela sua participação, mas aqui aí no caso não é uma sensação, Marcele. No caso aqui aí é uma emoção que se torna um sentimento. Não é? O sentimento da mágoa, o sentimento da angústia, da decepção. Sensação é uma outra questão. A sensação está vinculada às questões mais de registros físicos, registros do corpo físico ou do corpo espiritual aqui no nosso caso. Viu, Marcelo? Mas muito bem colocado. Agora, ela fez uma pergunta específica, né? Como fazer? Então, eu vou ajustar a pergunta dela com as emoções, com os sentimentos que podem brotar dentro de nós por uma traição. Isso aí é uma pergunta específica. O que é que vocês acham? Como fazer? Ou o que fazer, não é? Qual que é a dica do Evangelho para todos nós? Aí eu me recordo de uma música de João Cabete, um grande poeta, um médium por excelência. João Cabete diz assim, perdoar sem impor humilhação é ter Jesus no coração. E aí vai. A letra é linda e extensa. Mas para a gente pensar, Marcelo, porque, diga-se de passagem, é a grande oportunidade de vivenciarmos o Evangelho. Não é isso? Portanto, meus queridos amigos, os espíritos inferiores são mais ou menos ignorantes acerca de todas as coisas. Quer dizer, os espíritos superiores, à medida em que vão progredindo, vão ganhando em percepção. E os espíritos inferiores vão tendo mais dificuldades com estas percepções. Poderíamos trabalhar nesse nível também, né? Nós separamos para vocês, rapidinho, o tempo correu muito, hein? Nós separamos um texto do nosso querido apóstolo do Espiritismo também, Leon Denis, do livro Problema do Ser, do Destino e da Dor. Imperdível. É uma obra para se ter em casa, para se estudar com muita paciência, porque ele foi um grande expoente da doutrina espírita, escreve de uma forma poética e toca profundamente os nossos corações.
Mas vamos falar um pouquinho da situação do espírito depois da morte. É a consequência, diz Leon Denis, direta das suas inclinações. Seja para a matéria, seja para os bens da inteligência e do sentimento. Se as propensões sensuais dominam, o ser forçosamente se imobiliza nos planos inferiores, que são os mais densos. Lembra do escafandro? Os mais grosseiros. Se alimenta pensamentos belos e puros, eleva-se às esferas em relação com a própria natureza dos seus pensamentos. A natureza dos pensamentos. Essa natureza é que a doutrina espírita vem nos convidar a compreender. Porque a natureza dos pensamentos, Marco Aurélio, é que vão adjetivar, se eu posso assim dizer, a sua realidade espiritual. Então, se a gente quiser mensurar qual é o mundo espiritual que nos aguarda após a morte, nós precisamos de começar a verificar qual é o mundo espiritual que nos circunenvolve. Qual é o tipo de alimento psíquico que você promove para você mesmo. Se é do pessimismo, caracteriza-se enfermidade. Se é da reclamação, caracteriza obstáculos. Se é da indiferença, caracteriza-se o abandono. Se é do trabalho, caracteriza-se por oportunidade. Se a tônica da sua alimentação mental é o do bem fazer, a misericórdia há de te advogar. Se os teus pensamentos caracterizam pelo esforço, a elevação te aguarda. Do questionamento, a revelação se fará. Se a tua alimentação é a alimentação da caridade, as mãos de Deus estarão sempre prontas para te acolher. Esses são pontos que a gente reflete, porque a partir do momento em que a gente vai tendo informações advindas dos espíritos, a gente vai observando a lógica dos fatos. Porque a lógica dos fatos vem nos mostrar na própria vida cotidiana, do nosso dia a dia aqui na Terra, como nós temos o poder de atrair e a capacidade de repelir. Se eu posso, assim, na mesma dinâmica, referir-me nessa dualidade. O que você traz? O que você oferece? A gente fica pensando, por exemplo, nos exemplos que os espíritos nos colocam, sobre a dinâmica do mundo espiritual. Que, como Leon Denis nos faz lembrar, é uma ambiência de cidades, de comunidades, de lares, de trabalho, de oficina, de hospitais, de escolas. Essa é a realidade do mundo espiritual. O mundo espiritual da Terra, ele é composto por 2/3 de espíritos que estão mais ou menos no mesmo diapasão da humanidade terrena. Observem bem, apagador. Pega para mim. Cadê o apagador?
apaga aqui para mim, fazendo favor. 2/3 de espíritos que estão no mesmo diapasão. Qual é a nossa situação terrena? O que impera na nossa sociedade? O egoísmo e o orgulho. Caracteriza o nosso mundo de relações. Me presta o pincel agora. O nosso mundo de trabalho. O egoísmo e o orgulho. Vamos pensar. Nós temos 1/3 de espíritos superiores e 2/3 de espíritos que estão na mesma relação de igualdade conosco, quanto humanidade terrena, ou de reencarnados. Os espíritos definem para nós que a influência do mundo espiritual sobre o mundo terreno é mais do que se imagina. De ordinário que são eles que nos dirigem. Se nós temos 2/1, esse aqui é o espírito reencarnado. 2/1 é de influência que está na mesma dimensão dele. 1/3 de influências que vem do mundo superior. Então, na matemática ali, a pressão já se torna muito intensa, porque as influências complexas, na numerologia ali, elas vão ser muito mais contundentes do que a influência de ordem superior. Tem lógica o que eu falei? Então quer dizer, Casalberto, que eu tenho 2 me acompanhando? Se for só 2, tá bom. Só que o que acontece? A influência da base, impresso azul, a influência, pode ser o preto? A influência da base, ela é contundente. Esse aqui está desencarnado, viu, Cláudia? A Cláudia que é a nossa chefe de compras. Esse também aqui está desenfolhado. Precisamos mais pincel na FIAC. Mas vamos pensar, a influência que vem do mundo superior, ela é sutil. Os espíritos benfeitores, eles envolvem, estimulam, mas eles dão um passo atrás ou do lado para dizer assim, Laura, agora é com você. Só que aqueles outros 2/3 ali, não é assim que eles operam. Como que eles operam? Num nível energético de mais contundência. Porque eles estão vibrando numa faixa parecida com a nossa. Porém, no mundo espiritual, eles têm uma percepção mais aguçada dos fatos. E a inteligência mais dinâmica. E diga-se de passagem, eles têm mais recursos do que o encarnado. Porque eles estão te vendo, Marco. E você nem sempre os vê. Embora costuma ver de noite. Aí por isso que fica agarradinho da Silva Xavier no travesseiro. Como é que é, Casalberto? Dorme com a luz acesa. Luz acesa, liga o rádio. E abraça o travesseiro. Ainda bem que é o travesseiro, porque não é comigo, porque senão eu não deixa dormir. Isso é uma brincadeira. Mas, porque psiquicamente ele sabe, ele já sabe que ao se desprender, ele vai para uma realidade não muito agradável. Porque não muito agradável é a sua alimentação espiritual no seu dia a dia. Como é que está a vida? Uma desgraça. Como é que está a política? Vamos para as ruas. Como é que está a saúde? Melhor mudar de assunto, Casalberto. Beleza, vamos mudar. Ele reclama. Mas ele quer melhorar. Só que para melhorar, ele vai ter que enfrentar
tudo que ele plasmou, tudo que ele semeou, Glaucio. Olha que interessante. Aí por isso quer melhorar na base da pancada, achando que as coisas mudam com varinha mágica. Você vai virar princesa. Não tem aquele conto de fada? Ela já é uma princesa, viu, gente? Isso foi só um simbolismo. Uma bruxa na realidade. O problema da bruxa é que a bruxa expressa exatamente aquele lado sombrio que nós temos. O demônio, a treva, conta muito do que nós é que sustentamos. Começa a alimentar na sua vida aspectos de positividade. Como é que está a vida? Graças a Deus. Como diz o William Encalado, amigo meu, tirando as coisas ruins, está tudo bom. E ele fala isso de uma forma até hilárica, né? Mas ele está falando isso de coração, eu conheço a peça. Ele fala brincando, mas ele está falando de verdade. É assim que ele procura ter uma tônica de vida. É lógico que fragilidade todos nós temos. Tem um momento que você precisa do colo. Tem um momento que você vai precisar da mão amiga. E diga-se de passagem, é um ato de humildade procurar ajuda. É um ato de humildade. Certa feita, Chico Xavier internou Geni Xavier, casada com José Xavier. José Xavier desencarnou em 1939 e deixou a viúva com 2 filhos, um deles paralítico, com muitas dificuldades, Emmanuel Luiz, e ela tinha uma mediunidade muito estrambelhada, acabou surtando e foi internada no Hospital Psiquiátrico Raul Soares, aqui em Belo Horizonte. Quando o Chico foi interná-la, depois que ela foi acolhida, ele sentou na porta naquela pracinha ali, Avenida do Contorno, bairro Santa Efigênia, aqui em Belo Horizonte. Ele chorava. Aí eis que surgiu o Emmanuel. E no caso o Chico, uma visão psíquica ampliada. Porque os espíritos com tarefas missionárias, a espiritualidade amplia os horizontes mediúnicos, sensoriais, para que através do trabalho na mediunidade, as almas possam ir se reajustando. Porque não é fácil o médium lidar com o mundo espiritual. Porque julga-se que ele vai lidar apenas com o mundo espiritual superior. E na realidade, ele tem 2/3 aqui que representam a realidade dele. E é com esses 2/3 que ele vai se conjugar no dia a dia. Então Chico chorando, aí Emmanuel surgiu e perguntou para ele o que estava acontecendo. Sem entrar nos detalhes, porque a história é longa. Mas o senhor não sabe? Não, Chico, não sei o que foi. Porque a gente viu na questão 239 que os espíritos não sabem tudo. Eles vão aprendendo à medida em que eles vão se evoluindo. Não sei o que está acontecendo. Minha cunhada, Geni. E aí começou o diálogo. Pois é, viúva, deixou o filho. E está muito difícil para a nossa família. A gente gosta muito da Geni. No fundo ele já estava quase, né? Dá um jeitinho. Não é possível. Aí o Emmanuel disse para ele: sabe por que você está chorando, Chico? Você está chorando por causa do seu orgulho ferido. Porque, Chico, vocês trabalham atendendo espíritos que estão em situações, em alguns casos, piores do que a sua cunhada. Quantas almas vocês dão passe lá no centro espírita? Quantas entidades são orientadas nas reuniões de intercâmbio? Você acha que vocês são privilegiados? Na realidade, o trabalho que vocês realizam, o objetivo é te preparar para os embates que você vai enfrentar, que remontam às tuas necessidades, às tuas particularidades. Porque muitos acham que vão trabalhar e com isso os espíritos vão resolver os processos deles. Entendeu, dona Sara? Imagine nós que estamos precisando de ajuda,
é legítimo pedir, mas nós precisamos de aprender a pedir. Por isso é que André Luiz, numa prece que ele faz em uma das suas obras, agora eu não me recordo qual, ele diz assim: Senhor, eu só tenho que agradecer, porque no fundo eu não sei pedir. Então, à medida em que a vida vai se dinamizando para nós, no seu sentido de compreensão, de entendermos o papel da dor como um mecanismo de auxílio, porque sem dor o indivíduo não lembra do doutor, aí ele só quer percorrer as sendas do clamor, do penhor da ilusão. Hein? Então muitas vezes a dor bate. Nós estudamos semana passada, não foi? Quem estava aqui? Gislene. Estudamos a dor semana passada. A dor, ela precisa de ser analisada como um mecanismo que auxilia para que o psiquismo, o espírito, possa entender os seus limites e as suas possibilidades de vencê-la. Agora a dor está batendo na porta da família lá o tempo todo, mas o povo não para pensar. Por que a dor não cansa de bater lá naquele mesmo endereço? Porque não percebeu. Gislene foi lá. Porque não percebeu. Por isso é que eu costumo brincar com vocês daquele indivíduo que... Eu tenho um amigo meu. Graças a Deus ele não escuta a palestra minha mais porque não é espírita. Ah, graças a Deus, agora eu achei. Você achou o quê? Minha alma gêmea. Eu disse, sério. E aí? Vou casar de novo. Mas a 10ª vez eu vou dizer, mas agora não tem errada. Agora não tem errada, porque agora eu achei. Graças a Deus eu não encontrei com ele, para saber se deu certo ou se ele arrumou outro. Porque as 9 que ele casou não prestava. Agora ele arrumou a boa. Para casar 10. Na roça a gente ia falar, imagina que trabalho que ele não deu para as 9. Hein? Oi? Ou então ele é o cara, né? Ele é o cara da confusão. É o cara que não percebe que a felicidade não pode ser depositada na mão do outro. Que a responsabilidade não é do outro. A responsabilidade é pessoal. Felicidade é estado de alma. Certa feita eu estava muito triste, aconteceu um fato na minha vida, e tinha um outro do meu lado, que estava vivendo o mesmo drama. Aí me cutucou, não chora não, senhor. Depois muda, tem mais. Aí eu olhei para ele, tem razão. Aí eu parei de chorar. Aí eu falei assim, gente, esse negócio tem lógica. A vida continua, meu amigo. Então, para a gente começar a refletir sobre a necessidade de compreender a dor, conforme ensina Allan Kardec, no capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo, Bem-aventurados os aflitos, capítulo 4, isso mesmo, Bem-aventurados os aflitos, o bem e o mal sofrer. Jesus diz assim, bem-aventurados os aflitos. Ele estava falando assim, pô, que beleza sofrer? Não foi isso. Porque o sofrimento faz parte do processo evolutivo de todo mundo no planeta. Agora, bem-aventurados são os aflitos que compreendem o valor do sofrimento. Trocando em miúdos, né? Aquele que chega lá na frente e fala assim, puxa vida, hein? Que luta. Mas graças a Deus eu cheguei aqui. Aí ele olha para trás e fala assim, puxa, foram nas lutas que eu aprendi. E isso, para quem nos conhece há algum tempo, sabe. Que eu, graças a Deus, posso estar errado e amanhã, lá no mundo espiritual, vou descobrir isso. Mas eu defendo e prefiro a luta do que a do menor esforço. É na dor, meu amigo, que tu valoriza. Muitas vezes eu brinco com os meus filhos. Ó, a tática aqui é não deixar comida no prato. E quando deixo, eu fico bravo.
que eu sempre falo, e se tiver que falar a vida toda, eu vou falar a vida toda. Você já pensou quantas pessoas que estão lá fora sem ter o que você está deixando no canto do prato? Aí minha menina falou, pai, o prato tem canto, não, ele é redondo. Eu falei assim, Aí no dia seguinte eu tenho que falar a mesma coisa, até ela entender. Deu aí? O povo gostou, né? O prato não tem canto, hein? Pois é, mas um dia tu vai saber. Eu assisti um depoimento de um companheiro que foi torturado na Segunda Guerra Mundial, na região das adjacências de Berlim, um grupo de americanos. Eles ficaram quase 4 meses, praticamente sem comer. Chegaram no ponto de se alimentar até dos próprios insetos e etc. O indivíduo falou assim, puxa vida, e eu lembrava daquele período que eu tinha fartura na minha casa, que eu podia comer quantos ovos eu quisesse durante o dia, e naquele momento, esse grupo foi resgatado. Depois de passar meses se recuperando, quando o organismo já podia receber uma alimentação mais substanciosa, a enfermeira perguntou para ele, o que você quer comer? Eu queria comer um ovo frito. E ele narrando que quando ele estava se alimentando do ovo, naquele momento uma força nasceu dentro dele, uma ideia, e ele disse, a partir de agora eu vou viver em função daqueles que não têm o que comer. Porque eu precisei de ter passado por aquilo para entender o valor de um prato, de uma sopa, de um alimento mais singelo que fosse. E a gente caminha num mundo onde as facilidades vão nos inebriando tanto, e nós vamos nos chafurdando. O termo correto é esse. Nós vamos nos chafurdando no lodo, sem perceber muitas vezes que estamos obliterando as nossas possibilidades de ascensão, de intercambiar com esse 1/3 dos benfeitores espirituais, que num número menor tem autoridade para transformar toda a humanidade. Mas eles não fazem. Por quê? Eles são espíritos superiores? Porque eles aprenderam a trabalhar com a superioridade, com a nobreza. Gino, Jesus é o governador espiritual do planeta. Tem muito religioso que está esperando ele vir aqui na Terra para que ele resolva as complicações da humanidade. Ele envia os ceareiros para que nós possamos ter a oportunidade de fazer o que ele já sabe. Esse é o papel do educador, destes espíritos bondosos que estão sustentando o planeta. Você participa de atividade mediúnica conosco. Há uns 2 meses atrás, os espíritos vêm falando para a gente. Vamos orar, vamos trabalhar numa outra dimensão, vamos pacificar. E aí, eles foram revelando, né, Saninho? Um movimento no plano espiritual, espíritos até se transportando no espaço, em direção à Terra, e a gente está observando, está acontecendo alguma coisa. Em momento algum eles falaram que ia acontecer alguma coisa. Mas eles vão trabalhando e contando conosco no seu sentido de entrarmos em sintonia com eles. Para que, sintonizados com os espíritos superiores, a gente possa, de uma certa forma,
nos desvincular desse peso que nos aprisiona na terra e por isso a gente anda com tanta dificuldade. Os espíritos superiores volitam. Eles caminham em dimensões, uma velocidade transcendente. Por quê? Porque acontecimentos que envolvem comunidades, massa, público, isso mexe com a estrutura psíquica do planeta. E vai criando como plasmando energias das mais complexas e que favorecem desarmonias que vão ser percebidas pelas individualidades. E por isso, muitas vezes, o indivíduo não sabe, mas ele começa a ter sensações estranhas. Ansiedade, volúpia, desejos, alterações psíquicas. Existe alteração climática, não existe? Imagina as alterações psíquicas vibracionais. Então, os espíritos estão nos convidando para refletirmos sobre a nossa responsabilidade quanto a esse intercâmbio com o mundo maior, para que a gente possa ir se desvinculando do que não mais atende. Só que, no anseio do progresso, com a responsabilidade que cada um vai tendo, dentro da anarquia que muitas vezes é sustentada por eles mesmos, aí a gente tem um anseio de querer mudar tudo. Mudar o mundo externo. Que exige o bom combate. E que nós precisamos de pensar sobre o nosso papel nesse bom combate. Nós estamos como espíritos cansados de tantas complicações. E estamos aqui em busca de uma solução de continuidade. Nós estamos aqui em busca de uma qualificação de vida, mas é necessário refletirmos em que nível nós precisamos de qualificação. Por que guerra? Por que disputa? Por que individualismo? Por que competição? A competição ela é insuflada, ela é estimulada dentro dos próprios lares. O marido e a mulher, quem ganha mais, quem é mais inteligente, quem cuida melhor, quem é mais educador, quem é mais bonzinho, quem é mais caridoso. Marido e mulher, sendo admirados por uma prole de um, de dois, de vez em quando 3, né? Mas esquece que tem uma comunidade espiritual no processo, Gino. Aí amanhã está o menino passando por cima do outro e a gente querendo falar para ele que ele está errado. Aí amanhã aconteceram uma série de questões na sociedade e a gente com a metralhadora em punho, com o microfone, agora com... Não vou falar o nome não. Fiz um trato, eu não falo mais. E a gente lá na empresa ainda leva o clips para casa do patrão. A caneta não tem problema não. Aqui na escola tem muito. Essa aqui eu vou levar para mim. E a gente está discutindo porque está em desvio de milhões, de bilhões. Está errado? Está errado. Mas qual é a nossa participação no processo? Vou bater
nessa reflexão, porque ela é muito importante para todos nós. E confesso que não é a nossa senda, mas estamos sendo orientados a fazê-lo. Porque a legitimidade das transformações estão em sintonia com a lei de progresso. A marcha do progresso é avassaladora. Ela é, para aqueles que querem impedir, ela se torna uma engrenagem que não para. Quem quer impedir o progresso é arrastado pelo próprio progresso. Vá ou se arrependa de não ir. O planeta Terra foi organizado por espíritos que vieram de outros orbes, como de Capela, aonde lá passava por um processo muito parecido com o que está passando no nosso planeta. E foram milhões e milhões de espíritos que foram degradados porque fizeram de tudo para impedir o progresso de Capela. 2/3 que precisavam de ser retirados. Esses 2/3 caíram. E como define Paulo de Tarso na sua carta aos Romanos, a queda deles significou o soerguimento de muitos. Ou seja, a queda desses espíritos, dessas instâncias, que foram trazidos para habitar o planeta Terra, para aqueles espíritos mais simples, eles se tornaram referenciais e auxiliaram na organização planetária. E muitos deles já voltaram, porque se reajustaram no contexto da moral, porque eram espíritos extremamente inteligentes. Mas a moralidade do planeta, a espiritualização do planeta, eles não conseguiam mais sintonizar e foram perdendo, pelo próprio peso específico, a afinidade com o processo que estava se desenrolando lá. Vieram para cá. E muitos, durante toda a história da humanidade, se tornaram grandes líderes e foram promovendo o crescimento, a organização do nosso orbe. Recalcitrando na rebeldia alguns, usando do poder incisivo por conta da inteligência, mas a caracterização do orgulho, da prepotência, das vinculações complexas, ainda definiu muitos dissabores na própria história da humanidade. Nós estamos vivendo um momento em que toda a semeadura que foi realizada no orbe, ela está num processo de seleção. Uma seleção natural, importante e imprescindível, na qual todos nós, quanto indivíduos, guardem isso, indivíduos, não tem dupla não, e muito menos comunidade, massa. Massa não pensa, massa é teleguiada, pensa aí nisso. Mas como, e o povo fala assim, mas não, vai devagar, porque é assim. A voz do povo é a voz de Deus. Como que Deus se expressa? Na sua essencialidade, minha filha. Justiça que não cheira violência. Amor que não cobra, não bate, não acusa, não destrói, não fomenta. E caridade, que é a expressão genuína do atendimento ao semelhante. Esse assunto é matéria para muitos séculos de discussão. E por mais que os homens se julguem no direito de destruir, a lei de destruição há de os visitar.
Mas alguém pode dizer, mas nós queremos é reconstruir. Reflita na reconstrução pessoal. E intransferível. Porque o indivíduo renovado, ele renova a humanidade. Agora ninguém tem autoridade para renovar o outro. Porque não é assim que o mundo maior superintende as nossas vidas. Quem faz, quem luta, quem alimenta idealismo, é porque tem compromisso com o idealismo. E para te atender, na sua questão levantada de profundidade, não se muda a cúpula. Na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, nós vamos encontrar um tema intitulado Universalidade do Ensino dos Espíritos. O mundo maior está fertilizando a humanidade em todos os seus segmentos, em todas as nações, todos os povos. Como? No processo natural da renovação, quando o espírito é levado para o mundo espiritual pela desencarnação, e ele retorna para o mergulho imprescindível da imposição reencarnatória, para começar uma vida nova. No mundo espiritual ele é fertilizado, e ele vai operacionalizar no mundo físico. Por isso é que muitas vezes os movimentos são sustentados por espíritos altamente comprometidos com a organização social, econômica, política. São espíritos que vêm em nome do Altíssimo, líderes. Só que cada um irá se manifestar de acordo com o seu nível de moralidade, a sua bagagem de espiritualidade, de inteligência e de compromisso com a força do Espírito ou com o Espírito da força. Então, Marcos, o assunto vai se dinamizando gradativamente. As mudanças, portanto, elas vão acontecendo da base, porque a voz do povo é a voz do progresso. Agora, nós não podemos ter a pressa de imaginar que o planeta vai se regenerar por conta de apenas movimentos da massa. É aqui que Jesus chega para nós. Por quê? Jesus, quando sobe ao monte, ele leva consigo os discípulos. E depois com eles o povo. Se aproxima de Jesus os discípulos e afirma para ele: mestre, o povo está com fome. Jesus volta para os discípulos e questiona: o que tendes? 2 pães? 5 pães? 2 peixes? Trazei-me. Então ele multiplica, devolve para os discípulos, para que os discípulos levassem para o povo. O mestre não conversa com o povo. O mestre conversa com o aprendiz que se candidata a subir no monte da elevação pessoal, por abrir mão, renunciar, confiar, resignar, obedecer, como um bom combatente, não como alguém que se torna omisso ou indiferente. Reflitam, amigos, que a nossa tarefa aqui não é fácil. Porque ninguém está dizendo para ninguém que devemos abandonar o barco. Pelo contrário.
Mas o convite é para que a gente repense em quem estamos apostando. Qual é o projeto da nossa vida? Qual é a alimentação espiritual que estamos elegendo? Que morte nos espera? Porque a única certeza que nós temos na vida é a da morte. E caminhamos na vida esquecidos dela. Em ti próprio, vem nos ensinar Emmanuel no livro Ceifa de Luz. De maneira que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Paulo, na sua carta aos Romanos, no capítulo 14, no versículo 12. Escutarás muita gente... Gino, faz favor. Não, vem cá. Marco Aurélio? Por favor. Em ti próprio, de maneira que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Paulo, no livro de Romanos, capítulo 14, versículo 12. Escutarás muita gente a falar de compreensão, e talvez que, sob o reflexo condicionado, repetirás os belos conceitos que ouviste, através de preleções que te angariarão simpatia e respeito. Entretanto, se não colocares o assunto nas entranhas da alma, situando-te no lugar daqueles que precisam de entendimento, quase nada saberás de compreensão, além da certeza de que temos nela preciosa virtude. Falarás de paciência e assinalarás muitas vozes em torno de ti. Referindo-se a ela, no entanto, se no imo do próprio ser não tens necessidade de sofrer por algum ente amado, muito pouco perceberás acerca de calma e tolerância. Exaltarás o amor, a bondade, a paz e a união. Mas se nas profundezas do espírito não sentires algum dia o sofrimento a ensinar-te o valor da nota de consolação sobre a dor de que te lamentas, a significação da migalha de socorro que outrem te estenda em teus dias de carência material, a importância da desculpa de alguém a essa ou aquela falta que cometestes e o poder do gesto de pacificação da parte de algum amigo que te restituiu a harmonia, em tuas próprias vivências, ignorarás realmente o que seja entendimento e generosidade, perdão e segurança íntima. Seja qual seja a dificuldade em que te vejas, abstente de carregar o fardo das aflições e das perguntas sem remédio. Penetra no silêncio da própria alma, escuta os pensamentos que te nascem do próprio ser e reconhecerás que a solução fundamental de todos os problemas da vida surgirá de ti mesmo. Fique para nós essa última frase. Escuta os pensamentos que te nascem do próprio ser
e reconhecerás que a solução fundamental de todos, Emmanuel não fala de alguns, a solução de todos os problemas da vida surgirá de ti mesmo. Entendendo que nós somos filhos de Deus, reencarnamos, ou melhor, nascemos, criados para brilhar, para atingir a perfeição, para construirmos o reino de Deus dentro de nós mesmos, participando, vivendo, aprendendo, acertando, errando, amando, desiludindo, perseguindo, na ilusão, na violência, no altruísmo, na bondade, seja a experiência que for. Todas elas estarão, nós, espíritos, arregimentando valores para o nosso progresso. A nossa escolha caracterizará as nossas ações. As nossas ações repetidas formatarão a nossa personalidade. A nossa personalidade vai escrever os nossos destinos. Portanto, a senha do Evangelho é para trabalharmos vinculados sempre à lei de amor. Vinculados ao amor, você terá todos os recursos que você precisa para garantir o seu bem-estar e a sua paz de espírito. Muitas vezes perpassamos os movimentos da terra, edificando ou destruindo, com um fim precípuo de entender que a vitória deve ser dentro de si mesmo. Porque todas as atitudes no mundo de César, com César, ficarão destruídas na poeira, esquecida do tempo. Agora, o trabalho com o Senhor, que perpassa a simplicidade da manjedoura, o caminho áspero do deserto, a incompreensão, a indiferença dos homens, há de nos levar a um instante em que vamos subir o monte, sós, com a nossa própria história, carregando as próprias cruzes. E depois do Calvário, enquanto os homens podem julgar que a morte, Deus vai nos felicitar. E por isso ressurgiremos num terceiro dia num jardim ensolarado, cantando hosanas, em paz espiritual, porque alçaremos a plenitude da eternidade. Busquemos o Senhor, amando-nos uns aos outros, porque os homens promovem a guerra, ansiando a paz, e por isso os caminhos se tornam tortuosos, sanguinolentos. Como filhos, busquemos seguir as trilhas que Jesus nos legou, porque elas conferirão o prêmio da paz. Que a paz
se faça nos domínios do coração. É o que desejamos para todos, agradecendo a presença nessa noite que pode se tornar inesquecível. Se tivermos olhos de ver. Boa noite para todos. Tenham todos um feliz retorno para os vossos lares. Que Maria Santíssima envolva as famílias aqui representadas. Que abençoe aos espíritos amigos que nos visitaram, que foram muitos. E que, quem sabe, possamos estar juntos na próxima semana. E despedimos também de todos os nossos amigos internautas, pois os temos como verdadeiros amigos da FEAC, a casa de Kardec. Até a próxima oportunidade. Muito obrigado, que assim seja.